Estavam com saudade dos Tizimice? Parte 6 da história do clã Tizimice, e hoje vamos falar do dia em que o antediluviano Tizimice morreu. Mas a gente já não falou disso lá na revolta anarquista quando ele foi diablerizado pelo Lugoje? E a gente já não viu que é caô? Vamos ficar empacados nesse ponto até quando? O fato é que a gente ainda tem muitos elementos a serem colocados para poder levar a história adiante e entender a formação da Camarilla e do Sabá. E aqui a gente vai falar de uma outra vez que o antediluviano Tizimice morreu. E para falar disso, nós vamos conhecer a cria favorita do antediluviano Tizimice, Dracon. Dracon foi a âncora do antediluviano Tizimice com a humanidade, aquele que conseguiu impedir que o antediluviano fosse dominado pela besta. O antediluviano busca a transcendência da sua condição vampírica, e aí ele estava meio que saindo dos limites. Até Dracon relembrar a ele mesmo quem ele era para servir de âncora nessa transição. Meio que Dracon é uma touchstone do antediluviano Tizimice que a gente conhece no V5. E o antediluviano Tizimice, feliz dia dos pais, antediluviano Tizimice, ele ama Dracon como um filho de verdade. Mais tarde, como sabemos, o antediluviano Tizimice vai encontrar Kupala lá nas terras da Transilvânia e vai trazer o clã para morar ali. E meio que por causa disso, o antediluviano Tizimice vai receber a visita de um Salubri, o fundador da classe guerreira dos Salubri, Samiel. Samiel, destruidor de Baali, caçador de infernalista, vai ver o antediluviano Tizimice aprendendo capirotagem com Kupala e vai dizer: pode não. Talvez o antediluviano estivesse enfraquecido por ter enfrentado Kupala, ou o aprendizado lá foi desgastante, não sei. O fato é que Samiel vai matar o antediluviano Tizimice. Ué, então quem é que o Lugoje diableriza na revolta anarquista? Será que o Kupala tomou o lugar do antediluviano Tizimice? Não. O fato é que o antediluviano Tizimice também destruiu Samiel no processo e ele morreu também, mas passa bem. Na luta ele destrói o Samiel também, mas ele deixa dentro de Dracon um embrião dele mesmo. E Dracon engravida do antediluviano Tizimice. Sim, uma gravidez, 9 meses, sério. E vai parir o antediluviano Tizimice, um embriãozinho, vai parir, sério. E quem vai criar o antediluviano Tizimice é o companheiro de ninhada do Dracon, o Tizimice Yorak. E o antediluviano Tizimice vai crescer e aparecer, porque ele vai se tornar a catedral de carne aonde Yorak vive. E Dracon vai sair para viajar, vai conhecer o toreador Mikhail e vai se envolver com uma coisa que a gente vai chamar de O Sonho de Constantinopla, que nós vamos contar na parte 2 do toreador. O que a gente vai falar aqui para chegar no ponto onde a gente quer chegar é que o Dracon ele vai abraçar um camarada chamado Gezu, que tem um irmão gêmeo que era para um outro camarada, o Ventru Antônios, abraçar. Porém, Gezu, após ser abraçado por Dracon, ele vai entrar em torpor, vai ter uma historinha aí que a gente vai ver depois, e vai abraçar o seu irmão gêmeo, Simeon. E Simeon vai ser um camarada que vai entrar lá na guerra dos Tizimice contra os magos humanos Tremé, e vai receber uma informação de uma caravana para destruir um grupo de herméticos muito poderosos. E o Tremer poderoso que ele vai destruir nessa caravana é Mika Vaikus. Só que Simeon não destrói Mika. Ele abraça Mika e transforma Mika em vampiro. E esse ex-mago Tremer e novo Tizimice vai estudar em Constantinopla para aprender a arte do coldunismo. E lá ele vai conhecer Velaia, Lugoje, os líderes lá da revolta anarquista que vai estar rolando na Transilvânia. Lugoje, que vai diablerizar o antediluviano Tizimice.
ou não, e também vai conhecer Ilias. Ilias vai ser o mestre instrutor de Vaikos na arte do coldunismo e também vai se tornar amante de Vaikos. E em seu romance vai passar para Vaikos muitas coisas além do coldunismo. Ele vai também colocar Vaikos no caminho do pecado. A via peccati, o caminho do pecado, aonde sentir dor é prazer. Mas nas viagens que Ilias faz com Vaikos pela Europa, em determinado momento, Ilias derrete a sua carne e se mostra ser Dracon. Nesse ponto da história, Dracon havia desaparecido, porque já tinha dado ruim em Constantinopla já há algum tempo. Ele havia destruído o Ventru Antônios, que ele descobriu amar. A gente vai ver essa história com calma lá na parte 2 do historiador, mas o fato é que ele vai se mostrar ali para Vaikos, que estava ali a fim de conhecer ele realmente. Ela foi para Constantinopla e se deparou com o tal sonho de Constantinopla e gostou muito do que ouviu. Mas quando o Dracon desapareceu, ninguém sabia que ele havia tomado uma outra forma em algum momento, que era a forma de Ilias. E naquele instante em que ele se revela para Vaikos, ele viola Vaikos. Dracon infecta Vaikos com a sua semente. Mas tem outro ponto. Naquele momento, pode ser que Dracon tenha sido tomado pelo próprio antediluviano Tzimice. Depois de ter sido violado, a visão de Vaikos em relação àquilo que ela pensava sobre Constantinopla vai mudar. Aquela visão de sociedade. Constantinopla era para ser um polo histórico e cultural para vampiros e humanos, mas ele vai começar a pensar em uma outra sociedade. Ele vai mudar totalmente sua visão, cheio de traumas, cheio de rancores e ainda assim cheio de sentimentos de prazer pelo que passou. Via peccati. Sua nova visão de sociedade para os vampiros é aquilo que se aproxima daquilo que nós vamos conhecer no futuro como o Sabá. Nós precisávamos incluir Vaikos antes de continuar lá a revolta anarquista e chegar na Convenção dos Espinhos. Porém, todavia, entretanto mais, contudo, vamos ter mais um vídeo dos Tzimice e mais Vaikos. Então fica de olho, a gente vai ter outra parte dos Brujá, vamos ter a parte 2 do historiador que vai se juntar com o que você ouviu aqui hoje e a gente vai ter uma continuidade com os Tzimice. Provavelmente a gente vai chegar na Convenção dos Espinhos em um vídeo dos Ventru, mas ainda não bolei todo o roteiro desses próximos vídeos. Então fica aqui com a gente, acompanha, curte, compartilha, comenta que a coisa toda vai pegar fogo.